Vamos para mais um vídeo, falar aqui um pouco, né, sobre a palavra de Deus. Vamos aqui falar um pouco sobre o fim dos tempos, né? Que é em Daniel 12, o fim dos tempos. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá um anjo, o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem, mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus, que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. O anjo falou para Daniel, né, que no fim dos tempos apareceria o anjo Miguel, né, o protetor do povo de Deus, e todos aqueles que têm o seu nome, né, escritos no livro da vida serão salvos, né? Então, para a pessoa ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, precisa de muitas coisas, né? Primeiro, né, amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus, né, sobre todas as coisas, né? E você deve dedicar a sua vida totalmente a Deus, né, e amar o próximo como a ti mesmo, né? Como tem aquele versículo, né, que se a pessoa não conseguir amar o próximo, né, que está vendo, não tem como amar a Deus que ele não vê. Então precisa amar em primeiro lugar o próximo como a ti mesmo e depois, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, de acordo com essas palavras, né, aí vem a graça de Deus, né? Que nós somos salvos apenas pela graça e não por as nossas obras. Nossas obras não fazem nós se salvar em nenhum lugar, né? Porque nós não podemos, né, nos salvar com nossas próprias mãos, né, com nossos próprios intuitos, mas sim pela graça de Deus. Então, para que a pessoa tenha o nome escrito, né, no livro da vida, precisa estar de acordo, né, com a palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus ensina, né, tendo amor ao próximo, sendo uma pessoa correta, né, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, né, e uma pessoa de bom coração, de bom humor, mansa, humilde, porque é isso que traz a salvação. Se a pessoa não tiver um bom coração, não tiver mansidão, nem tiver humildade, não vai a lugar nenhum. Porque no céu só entra, infelizmente, quem é humilde e quem tem amor pelo próximo. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Aqui a Bíblia fala, muitos dos que já tiveram morrido, né, viverão de novo. E outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. E os que estiveram perdidos, né, que não tiveram com seus nomes escritos no livro da vida, sofrerá, né, o castigo eterno. Aqui está dizendo a desgraça eterna, né? Essas pessoas sofrerão, como fala em Apocalipse, né, a segunda morte, né? Morrerá duas vezes, né? Já pensou ter que morrer duas vezes? Já morreu, ressuscitar para morrer novamente, porque foi desobediente, né? A palavra de Deus, desobediente a Deus. Então isso é muito complicado, né? Aqui diz, né? Quem acha que a pessoa morre, né, e a alma vai para o céu e acha que aí não vai voltar para a terra, está completamente errado, porque aqui a Bíblia fala que os mortos, né, ressuscitarão no dia do juízo final. Os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão para ir para o céu, né? Então eles vão para o céu, né, mais vivos, de corpos e alma, como está dizendo aqui a palavra de Deus, e não só a alma. Quando a pessoa morre, a Bíblia diz que a pessoa está aguardando, né, no pó da terra o dia da ressurreição. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Aqui está falando, é que os mestres sábios, sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, né? Não como tem uns que tem aí, né? Quer dizer, quais são os mestres? Todos nós que passarmos a verdade da palavra de Deus para alguém como ela é,
de acordo com a sua palavra, como ela é, seremos reconhecidos, né, como mestre do Senhor, né, os mestres daqui, do que passaram, né, a palavra de Deus para as pessoas aqui na terra, né. Então essas pessoas são os mestres, aqueles que ensinam a verdade, né, correta como ela é, não como ensinam por aí, né. De qualquer forma, e não ensina realmente o que é correto. Ele está dizendo que essas pessoas brilharão como as estrelas do céu, um brilho que nunca vai se apagar, porque Deus ama aquele que fala a verdade da sua palavra, né? Ensina a verdade, ensina as pessoas a praticarem a verdade como ela é. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Aqui está falando, né, para Daniel fechar o livro. Feche o livro com um selo para que fique fechado. Vai chegar um fim, né, um tempo, e ele está falando aqui, que a porta da graça, né, na realidade vai fechar. É isso que a Bíblia está falando aqui. Ele está mandando Daniel fechar o livro. Vai fechar e as pessoas ficarão correndo, né, de cá para lá e de lá para cá, querendo ficar mais sábios, mas na realidade não vai ter ninguém para que possa passar a verdade. Então, né, quem quer ir para o céu, aproveite, né, a verdade que está aí hoje, né, que é a verdade da palavra do Senhor. E não fique seguindo, né, qualquer líder religioso aí, qualquer religião, achando que está correto. Aqui a Bíblia está falando de sabedoria, que as pessoas precisam ser sábias. E muitos vão correr atrás da sabedoria. Isso aqui será que é só aqueles que não são evangélicos? Não. Então, será todas as pessoas que não têm conhecimento da sabedoria, da realidade como ela é e não quer saber da verdade como ela é. Às vezes até mesmo para seguir religião e não seguir a Deus. O próprio Jesus Cristo diz, vocês seguem preceito, coisas que são preceitos de homem e não segue o que é de acordo com a palavra de Deus. Então não fique seguindo coisas que são preceitos de homem, mas sim seguindo aquilo que é a palavra de Deus, para que nesse dia você também não fique correndo de lá para cá e de cá para lá, caçando a verdade da palavra de Deus, é realmente verdade e não vai conseguir encontrar, porque o livro está selado. Então quer dizer que não haverá mais graça, e aí a pessoa não tem como mais saber da verdade, né? Porque já chegou o fim. E a Bíblia fala assim, tem uma parte que a Bíblia diz, aquele que é honesto continua sendo honesto, o que é desonesto continuará sendo desonesto, porque não vai mais ter chance de salvação para essas pessoas. Então agora que está na hora de dar ouvido realmente à verdade como ela é, não ser enganado, ludibriado por líderes religiosos, né? Ou por religiões que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Que prega apenas meias verdades e não a verdade completa. Você não vai conseguir entrar no céu, eu não vou conseguir entrar no céu com meias verdades, né? Com verdades por a metade. Deus quer a verdade por completo e não por metade. Então eu vi dois anjos de pé na beira do rio, um de um lado e outro do outro. Um deles perguntou ao anjo, vestido com roupas de linho, que estava rio acima: quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo perguntou: quando é que essas coisas maravilhosas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Quer dizer que quando terminar a perseguição do povo de Deus, acontecerá todas essas coisas. E essa perseguição do povo de Deus durará 3 anos e meio sendo perseguido, né? Porque esse livro de Daniel é um livro profético, né? Não é histórico, é profecia. Então as partes aqui são simbólicas, né? Não são partes que estão como livros de poesias, como livros de histórias,
O livro profético, né, é pronunciado através de profecias. Mas eu não entendi bem, e por isso perguntei, porque, por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. E ele respondeu, agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Aqui ele falou que tudo isso deveria ficar em segredo até o fim, nem mesmo Daniel ficou sabendo. Muitos serão postos, né, à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, aqui está falando, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Aqui o anjo falou para Daniel, né, para ele ficar calado, que isso era um segredo, né, até o fim dos tempos. E aqui fala que os maus continuarão sendo mal e não entenderão o que está acontecendo. Quer dizer, a pessoa que não realmente cair na realidade da verdade da palavra de Deus não vai entender o que estará acontecendo nesse tempo. E os maus continuarão nas suas maldades, quer dizer, continuará sendo mal, porque não haverá mais como eles, né, buscar a graça do Senhor, porque o livro da vida, né, este livro da graça também estará com suas páginas, né, fechadas, porque já chegou o tempo do fim. E está dizendo, só os sábios, né, entenderão. Aqueles que conhecem a verdade realmente que vão entender o que é que está acontecendo. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Aqui a Bíblia está falando. Não está falando que Daniel era um profeta de Deus. E a Bíblia não está falando que Daniel foi diretamente para o céu. Está falando aqui, Daniel. E você continuará firme até o fim. Aqui dizendo, você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Aqui está falando que Daniel ia morrer. Mas no fim quando chegar no fim dos tempos, ele irá ressuscitar para receber a recompensa, né, que Deus vai dar para ele por o que ele fez, né, por ser um profeta e pregar a realidade da palavra do Senhor. É isto que a Bíblia fala.